Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Josemar, eu não sou técnico em refrigeração e não trabalho com nada que se relacione a ar-condicionado. Sou um consumidor leigo que pretende dar a sua contribuição à sociedade fazendo um alerta através desse vídeo para que aqueles que o assistirem não sejam enganados quando precisarem contratar empresas ou profissionais autônomos para a instalação de ar-condicionado. Nesse vídeo mostrarei algumas telas com conceitos e definições sobre os assuntos mostrados. Começarei com o que compõe um sistema de ar-condicionado. Condicionador de ar ou ar-condicionado é um conjunto de dispositivos e acessórios que controla a temperatura, umidade e a qualidade do ar de um ambiente, resfriando ou aquecendo o ar conforme a necessidade. Elementos que compõem o sistema de ar-condicionado: a unidade evaporadora, o fluido ou gás refrigerante, o compressor e a unidade condensadora. Vou falar de nossa própria experiência sobre o que ocorreu há cerca de 6 meses aqui em casa. Nós realizamos a reforma de uma sala grande que já usávamos há muitos anos, mas que não tinha ar-condicionado. Aí aproveitamos essa reforma e resolvi instalar um ar-condicionado no local. Isso ocorreu entre o final do mês de março e o início do mês de abril. Como é de praxe, quando se compra algo, principalmente algo de valor expressivo, como é o caso, e também por ter características técnicas específicas, eu fiz algumas pesquisas para adquirir esse ar-condicionado, procurando informações sobre qual a capacidade em número de BTUs teria que ter, quais as marcas são de qualidade, quais os preços e etc. Eu queria que o dispositivo fosse eficiente, mas que também fosse silencioso, e esse era o ponto crucial. Queríamos uma máquina que fizesse pouquíssimo ruído. E nesta pesquisa, feita tanto na internet quanto conversando com uma revenda local, eu descobri que algumas marcas japonesas cumprem esses dois requisitos, o de eficiência e de baixo ruído. E entre elas estão a Hitachi, a Fujitsu e a Daikin. Mas aí existe um fator que não agrada: os preços dos produtos dessas marcas são superiores à média dos preços das demais marcas do mercado. No final do mês de março, realizei a cotação de preços, consultando uma empresa que é a revenda credenciada dessas marcas, desses fabricantes aqui na cidade onde moro, e também fiz consultas na internet. Nesse vídeo eu vou deliberadamente ocultar os nomes das empresas que comercializam esses produtos e seus representantes comerciais com os quais fiz contatos. E eu também não divulgarei os nomes dos profissionais que vieram aqui em casa para prestar serviço de instalação e manutenção do aparelho adquirido. Veja, vou mostrar aqui o orçamento que a empresa local enviou. Nele constam aparelhos das marcas Daikin e da Fujitsu, e também um da Midea, que não era do meu interesse, mas que também sei que é a marca de qualidade. Então aqui está o orçamento. Estão discriminados os preços dos equipamentos e também o valor do serviço da instalação, que engloba alguns materiais e a mão de obra. O valor da instalação, incluindo materiais, seria de R$ 1.200. Inicialmente, eu, que sou totalmente leigo, fiz os cálculos e pensei erroneamente, depois eu descobri que estava errado, que o equipamento que me atenderia teria que ter mais de 20.000 BTUs, porque eu pensei que o fato de o pé direito ter mais de 3,5 metros de altura teria influência. Se não me engano, foi a representante da empresa local, logo no começo, por telefone, que falou que o cálculo havia sido de 18.000 BTUs. E eu também fiz esse cálculo com tabelas que existem na internet, com calculadoras que existem na internet. Mas eu disse a ela que o pé direito era bem alto, e aí então ela combinou de enviar alguém em casa para verificar e fazer o cálculo correto. E o representante que veio em casa disse que deveria ser de 22.000 BTUs, e aí orçaram um de 24.000 BTUs por ser a medida padrão do comércio, né? Parece-me que não tem muito 22.000 BTUs, é 24.000 BTUs. E é por isso que foram modelos com essa capacidade de 24.000 BTUs os que constaram nessa cotação. Mas depois de receber essa cotação, eu fui informado que uma máquina de 18.000 BTUs daria sim conta do recado, como de fato deu. Aqui um ponto negativo para essa empresa, cuja representante disse de início que 18.000 BTUs seriam suficientes, mas que depois acabou deixando prevalecer a minha opinião de leigo. Deveriam me orientar, pois o que me falaram depois é que a altura do ambiente não influencia no cálculo. E após ser esclarecido sobre isso, optei por adquirir um equipamento split inverter de 18.000 BTUs quente e frio, o modelo Eco Swing Gold da marca Daikin. E no dia 1º de abril de 2025, o dia da mentira, eu comprei por um preço convidativo. Isso em relação à cotação que eu já tinha. Comprei numa grande loja especializada em ar-condicionado na internet. O valor que paguei foi de R$ 5.231, já incluindo o frete.
Veja aqui um recorte da nota fiscal. Recebi o produto por volta do dia 10 de abril. E chegou a hora da instalação. E foi a partir desse ponto que eu cometi um erro crucial, que teve alguns desdobramentos e que tem o seu desfecho agora com a publicação desse vídeo. Ao invés de contratar a empresa autorizada, credenciada Daikin, a do orçamento, para fazer a instalação, eu contratei um instalador autônomo que foi indicado pelo profissional que estava pintando a minha residência, pelo pintor. Fiz isso influenciado principalmente pelo fator preço. Iria custar a metade do valor orçado pela empresa credenciada, R$600. Muitas vezes cometemos esse erro, optamos pelo preço mais em conta. No caso aqui, se revelou uma grande bola fora da minha parte. Eu participo na internet de um fórum dedicado ao sistema Core Elec, que tem a ver com multimídia em TVs boxes e que também é a base do EmuElec sobre retroemulação, que são assuntos totalmente diversos do assunto desse vídeo. Mas eu faço referência para falar de uma frase que um dos desenvolvedores do Core Elec sempre usa e que me chamou a atenção como muito verdadeira, e por isso eu passei a citá-la de vez em quando. Veja aqui. O Porstich é um dos desenvolvedores do Core Elec e ele usa com frequência essa frase para se referir a TVs boxes baratas, que alguns perguntam se vale a pena comprar. E ele costuma dizer: I recommend to buy a better device, buy cheap, buy twice. Ou seja, recomendo comprar um aparelho melhor, ou um melhor aparelho. Comprar barato, comprar duas vezes. Aqui está meio mal traduzido, mas ele costuma dizer sempre: se você comprar barato, poderá ter que comprar duas vezes. Ou como costumamos dizer por aqui no Brasil, o barato sai caro. E foi exatamente o que ocorreu comigo. Paguei mais barato pelo serviço do que teria pagado se eu tivesse contratado a empresa credenciada pelo fabricante. Assim, ao invés de contratar a autorizada, contratei um instalador autônomo, que sem vínculo nenhum com qualquer empresa, e por isso sem compromisso com nada e ninguém, isso inclui o consumidor. E depois do que ocorreu, e que eu vou relatar a seguir, que foram falhas gritantes na instalação, uma delas totalmente inaceitável, eu tive que contratar outra empresa para concluir o serviço. Ou seja, como na frase citada, paguei duas vezes para se completar a instalação do ar-condicionado da maneira correta. Portanto, paguei barato, paguei duas vezes, ou ainda, o barato sai caro. Por isso eu repito: comprou barato ou pagou barato, vai comprar ou pagar duas vezes. É claro que isso não deve ser generalizado e considerado uma verdade absoluta para qualquer situação. Ou seja, pode ocorrer de se comprar algo barato e de qualidade, ou se pagar mais barato por um serviço e dar tudo certo. E pagar mais caro não é garantia de que o produto ou serviço não seja ruim. Também pode ocorrer de o produto caro não ser bom. O que ocorre é que na maioria das vezes, no geral, a frase se aplica e cai como uma luva. A partir de agora eu vou falar sobre essa instalação mal feita e como foram negligenciadas etapas dessa instalação. Portanto, vou narrar agora a história em detalhes. Vou falar aqui sobre o conceito de instalador de ar-condicionado. Refere-se especificamente à função de instalar o aparelho, mas é frequentemente usado de forma genérica para o profissional. E técnico de refrigeração. O técnico que instala ar-condicionado é chamado de técnico em refrigeração e climatização, ou informalmente refrigerista. Também é comum se referir a ele como mecânico de refrigeração ou um instalador de ar-condicionado. O instalador, que como eu já disse, foi indicado pelo pintor que estava pintando a casa, trabalha numa empresa de ar-condicionado, mas também faz serviço de instalação como freelance, ou bico, como se costuma dizer por aqui. Isso ele deve fazer nas horas de folga da empresa. E qual o conceito de pendurador de ar-condicionado? É um termo informal para um pseudo-técnico que trabalha sem ter qualificação ou que não dá a necessária atenção para a instalação. Isso pode ocasionar problemas como má distribuição do ar, ineficiência energética, desgaste prematuro do aparelho e riscos à segurança. Em suma, o pendurador na maioria das vezes faz a instalação do equipamento de maneira inadequada, gerando problemas de mau funcionamento, com falta de segurança e perda de eficiência. Aqui um resumo feito por inteligência artificial do Google. Como age um pendurador de ar-condicionado? Maus instaladores de ar-condicionado são chamados de penduradores por realizarem um serviço de má qualidade e precário, como se apenas pendurassem o aparelho na parede sem o devido cuidado e técnica, resultando em instalações instáveis, inseguras e que causam problemas futuros. E aqui mostra o que significa pendurador nesse contexto, fala sobre a instalação precária, falta de qualificação, que não possuem conhecimento técnico necessário em elétrica, mecânica e refrigeração, para a instalação correta,
Podem trazer problemas futuros, que é um aparelho que pode ficar torto, instável, com vazamentos ou risco de cair, prejudica o funcionamento e a segurança do ambiente. A origem do nome tem a ver com instalar de maneira inadequada, deixar pendurado, mas não só isso. Como diz aqui no resumo, é um termo popular e negativo usado para descrever instaladores incompetentes que entregam um serviço de péssima qualidade e sem os devidos cuidados técnicos. Esse pseudo-instalador veio um dia para olhar o local e falar sobre parâmetros da instalação. Nesse dia estava com uma camisa que continha o logo da empresa de ar-condicionado em que provavelmente trabalha. Depois ele retornou para fazer a instalação num sábado de manhã, no dia 12 de abril de 2025. Eu sou um cara curioso e costumo tentar interagir com as pessoas que vão instalar ou fazer manutenção de algum equipamento aqui em casa. E não foi diferente dessa vez. Porém, eu logo notei que o instalador é um indivíduo de pouca conversa, que respondia com monossílabos a tudo que eu perguntava ou comentava. Demonstrou claramente que não queria papo. Depois eu analisei a situação e cheguei à teoria de que talvez ele haja assim por dois motivos. Para fazer tudo muito rápido, principalmente por se tratar da hora de folga dele, e para não falar alguma coisa que possa comprometê-lo, dada a má qualidade do seu serviço. E no caso aqui, como vou mostrar, da sua evidente má fé. Por isso, logo me aquietei de tentar fazer com que ele dissesse alguma coisa sobre o que estava fazendo. Mas mesmo assim, observando o que ele fazia, fomos percebendo alguns erros ou negligências em coisas básicas que ele cometeu na instalação. As visíveis e que percebemos de imediato foram: a falha número 1. Ele não solicitou que eu providenciasse um disjuntor exclusivo para o ar-condicionado que estava instalando. Lembrei-me que havia visto sobre essa necessidade em algum lugar e lhe perguntei sobre isso na hora da instalação. No entanto, ele afirmou que não era necessário. Ligou o novo e caro ar-condicionado no mesmo disjuntor da outra máquina já existente. E refletindo posteriormente sobre isso, eu penso que não deveria ter deixado ele fazer assim. Antes eu deveria ter dito para ele retornar outro dia. Então eu deveria ter contratado um eletricista e instalado o disjuntor que era necessário. E até hoje eu não tomei essa providência. Mas eu vou fazer. Vou contratar um eletricista para corrigir essa situação. Falha número 2. A tubulação de cobre que ele usou e que foi enrolada atrás da condensadora ficou menor que os 3 metros recomendados pela fabricante. Eu questionei sobre isso também, ainda enquanto ele estava cortando a tubulação, ou seja, ele tinha um tubo de pelo menos 3 ou mais de que 3 metros na mão e cortou. E afirmou que sim, a tubulação que ele colocou tinha 3 metros, pois existe uma parte que fica dentro da unidade evaporadora. Mas isso não era verdade, como eu percebi naquele momento e que confirmei depois medindo a tubulação. Incluindo a parte que fica dentro da unidade evaporadora, eu verifiquei que o tubo de cobre mede agora entre 2 e 2,20 metros no total. Qual é a lógica de se cortar um tubo de cobre que tem a medida certa e deixá-lo menor? Ele pode utilizar em outra instalação aquele pequeno pedaço de cerca de 1 metro ou 1,5 metros de tubo? Eu não sei a resposta, não consigo entender. Falha número 3. Ele instalou a saída do dreno quase no centro da evaporadora, acima do local que deveria, o que tecnicamente é um absurdo. Obviamente, escorreu água do dreno pela parede interna, pois o líquido deveria descer e ele tinha seu caminho era de subida, o que era impossível. Nós pedimos para consertar, e para isso ele teve que fazer outro furo na parede. E ele não pretendia fechar as frestas desse furo. Eu tive que comprar pó de gesso no depósito perto de casa e pedir para ele fechar, para tapar o buraco. Um pendurador em ação. Falha número 4. Ele não instalou logo de início uma mangueira para escoar a água da ponta da saída do dreno, que sai da evaporadora, e atravessa a parede até o chão. O líquido iria ficar escorrendo pela parede externa. Eu tive que pedir a ele que instalasse a mangueira. E até me prontifiquei a ir até a loja de materiais de construção perto de casa para comprar. E o pendurador, como vou chamá-lo daqui em diante, concordou de início em esperar que eu fosse comprar. Mas depois de um tempo ele me disse que tinha mangueira no carro. Ou seja, ele não ia fazer por conta própria, por preguiça ou por pressa, ou ambos. Penso agora que talvez o material não lhe pertencesse, e sim à empresa em que trabalha. Mas o 5º erro estava por vir. A negligência é maior, ele não fez o processo de vácuo. O instalador fez o serviço num tempo que achei razoavelmente curto, e quando percebi ele já estava ligando e testando o ar-condicionado. E logo disse que estava pronto, recebeu e foi embora. Mas passados alguns minutos eu me lembrei que uma das coisas que fazem parte da instalação do ar-condicionado é o processo de vácuo. Na pesquisa do Google você encontrará este resumo.
Vejam como o processo de vácuo é importante. E percebi um pouco tardiamente que o pendurador não havia feito o processo de vácuo, pois ele finalizou a instalação, não ouviu o barulho da bomba de vácuo funcionando. Aliás, ele não levou nenhuma bomba de vácuo para dentro de casa. E pelos poucos minutos que passaram ficou evidente que a operação não havia sido feita. Talvez ele tenha feito o processo de expurga mencionado nessa pesquisa. Sim, existem inúmeros vídeos do YouTube ensinando a fazer esse processo de vácuo fake. É uma excrescência, não sei como alguém pode se dizer técnico e fazer isso. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. O manual de instalação é omisso. No dia 13 de abril eu consultei o manual de instalação. Eu vou mostrar aqui o manual de instalação em PDF. Ar-condicionado Daikin, manual de instalação, série Split R32. Vou mostrar as várias partes do manual. Precauções sobre segurança, diagrama de instalação das unidades interna e externa, acessórios, precauções para a seleção de um local da instalação, requisitos de espaço da instalação da unidade externa, dicas de instalação. Unidade interna, instalação da placa de montagem, perfuração de um orifício na parede, instalação de um tubo embutido na parede, instalação da unidade interna, fiação, tubo de drenagem, unidade externa, instalação da unidade externa, flangeamento da extremidade do tubo, tubulação de fluido refrigerante, vácuo e verificação de vazamento de gás, fiação, trabalho de drenagem, operação experimental e testes, itens para verificação, operação de recolhimento. Então esse é o manual. E quanto ao vácuo, existe o item 4 que fala sobre vácuo. Vácuo, verificação de vazamento de gás. Se utilizar refrigerante adicional, remova o ar da tubulação do refrigerante e da unidade interna usando uma bomba de vácuo. Depois carregue o refrigerante adicional. E aí continuam as demais instruções sobre como fazer o vácuo. Esse é o manual de instruções e o item 4 da unidade referente à unidade externa é que fala sobre o processo de vácuo. Apenas aqui, não existe instruções sobre vácuo em outro local desse manual. Como vimos, nesse manual não existe instrução clara de que o vácuo é obrigatório na instalação, mas menciona no item 4 para fazer vácuo se usar refrigerante adicional. Que, a meu ver, a Daikin pisa na bola. Deveria dizer claramente no manual que é necessário fazer vácuo em todas as instalações. Como disse depois o consultor deles, que eu consultei e vou mostrar daqui a pouco. Não deveria mencionar o vácuo no manual quando apenas para fazer uso se usar refrigerante adicional. Isso me confundiu. No dia seguinte, que era domingo, 13 de abril, eu entrei em contato com o pendurador por WhatsApp e falei sobre a minha constatação. Veja aqui a conversa do WhatsApp. Eu disse: bom dia. Depois que você foi, percebi que na instalação não foi feito o processo de vácuo do ar-condicionado. E o pendurador disse: bom dia, Josemar. Foi feito todos os procedimentos corretamente, ok? Eu disse: mas você fez o vácuo? Não ouvi o barulho do compressor e parece que o tempo de terminar e ligar foi bem rápido. Ele perguntou: o que aconteceu? O ar parou de funcionar? Não está gelando? Eu disse: está funcionando normalmente. É que eu sempre ouvi dizer, e já foi feito em casa, que é preciso fazer o vácuo. Isso então é um equívoco meu? São informações erradas? Isso não é necessário? Não para o funcionamento imediato, mas a longo prazo? Não precisa? Você vê, eu joguei algumas perguntas aqui para ver o que ele ia dizer. E ele cinicamente disse: sim, isso mesmo. Que bom que está tudo certo. E colocou um joinha aqui. E daí eu mandei para ele um link lá do site da Daikin, um artigo que fala sobre vácuo no ar-condicionado, o que é, para que serve e como fazer. E disse: amanhã vou pesquisar esse assunto mais a fundo. Por enquanto eu encontrei isso. E mandei o link do site da Daikin. Viram só? Eu disse que percebi que não foi feito o vácuo e ele disse: foi feito todos os procedimentos corretamente, ok. E quando eu insisti no assunto, ele disse: o que aconteceu? O ar parou de funcionar? Não está gelando?
puro cinismo e malandragem, pois como eu vi nas pesquisas e que mostrarei a seguir, o fato de funcionar e gelar não é indicativo de que a instalação foi feita corretamente. Quando eu perguntei assim, mas então não precisa? Ele disse sim, isso mesmo, me tratando como se eu fosse um idiota. Eu inseri na minha resposta o link para um artigo do site da Daikin sobre o vácuo. Aqui está o artigo. É um blog da Daikin, daikin.com/blog. Então tá aqui, ar-condicionado, vácuo no ar-condicionado. O que é, para que serve e como fazer. Aqui diz, o vácuo em tubulação de cobre do ar-condicionado influencia diretamente na eficiência e na durabilidade do equipamento. Aqui está dizendo como fazer, né? O que é vácuo? É sinônimo de vazio, condição do espaço sem a presença de praticamente nenhuma matéria. O processo de criação do vácuo nos sistemas de refrigeração acontece quando as partículas de ar e de líquido são removidas da tubulação do ar-condicionado. Para que serve? É necessário remover o ar e a umidade do interior da tubulação de cobre. Serve para impedir a presença desses contaminantes no sistema frigorífico, uma vez que o ar e a umidade são incompatíveis com o fluido refrigerante e prejudicam enormemente a performance e a durabilidade dos sistemas. É importante lembrar que o processo de vácuo não remove pó ou qualquer outro elemento sólido da tubulação. Por isso é importante que o trabalho de manipulação e instalação da tubulação seja realizado tomando os devidos cuidados para não permitir que qualquer tipo de sujeira ou pó entre na tubulação. O processo de vácuo deve ser realizado em uma tubulação totalmente limpa, finalizando o processo através da remoção do ar e umidade. Com a eliminação desses contaminantes, o vácuo é responsável por garantir o funcionamento adequado da máquina, aumentando a vida útil dos equipamentos. Em trocas de local de instalação, por exemplo, realizar o vácuo ajuda a garantir uma maior vida útil do sistema. Então, aqui está dizendo claramente que o vácuo é uma coisa necessária. Conheça mais algumas vantagens do vácuo na tubulação de cobre do ar-condicionado. Garante a durabilidade do equipamento de ar-condicionado, aumenta a eficiência energética, evita a contaminação do fluido refrigerante, previne o entupimento dos componentes internos, garante o funcionamento adequado do compressor. Os cuidados com a preparação da tubulação que conecta as unidades internas e externas são fundamentais para a conservação do ar-condicionado. E aqui continua mostrando como fazer o vácuo, quando fazer o vácuo e tudo mais. Vejam, nesse artigo diz que é necessário remover o ar e a umidade do interior da tubulação de cobre. Esse processo serve para impedir a presença desses contaminantes no sistema frigorífico, uma vez que o ar e a umidade são incompatíveis com o fluido refrigerante e prejudicam enormemente a performance e durabilidade dos sistemas. Ou seja, o ar-condicionado pode estar gelando, mas não como poderia gelar de fato, e a máquina está se desgastando além do desgaste normal. Por isso, mais uma vez, eu digo, o pendurador foi cínico e cara de pau. No dia 13 de abril, eu fiz mais pesquisas no Google e no YouTube. E daí, no dia 14 de abril, eu entrei em contato com a Daikin no seu canal de atendimento ao consumidor, expondo a minha dúvida. Veja, aqui vou mostrar o texto que eu escrevi para a Daikin expondo a dúvida. Aqui é a mensagem que eu mandei para a Daikin e que foi recebida pelo Euler Brás, pós-vendas e suporte técnico. Isso em 14 de abril às 2h56 da tarde. Olá, comprei um ar-condicionado split da linha Gold 18.000 BTUs. O instalador instalou parede-parede numa curta distância, não fez o processo de vácuo. Verifiquei no manual de instalação e lá não se diz expressamente que é necessário fazer, mas diz que precisa fazer caso se acrescente gás. Então eu pergunto, precisa ou não fazer o processo de vácuo em uma nova instalação de ar-condicionado split? Porque eu vi no manual de outro produto da própria Daikin e lá se menciona o processo e dá instruções de como fazer. Mas no manual que veio na caixa do meu, a informação é diferente. Houve alguma mudança? Caso seja preciso fazer com o modelo que comprei, que é 18.000 Gold, poderia me encaminhar um e-mail dizendo isso textualmente para que eu possa cobrar do instalador que volte à minha residência e faça o processo? Agradeço desde já. O representante técnico Euler Brás me respondeu no dia 16 de abril. Veja aqui a resposta dele. Bom dia, Josimar, tudo bem? Com relação ao vácuo, sim, é necessário. Ele pôs em caixa alta e negrito, pois é um dos processos de instalação do equipamento, utilizando as boas práticas de refrigeração, já conhecida pelos próprios instaladores. O mesmo é necessário para não entrar umidade no sistema. E usamos como referência de um bom vácuo o valor inferior a 500 microns. Aqui ele mandou uma parte da explicação
no blog, né, do vácuo no sistema, como fazer. Aqui eu ampliei um pouco. Viram? Ele disse taxativamente que o vácuo é necessário, pois é um processo de instalação do equipamento utilizando boas práticas de refrigeração, já conhecida pelos próprios instaladores. Todos conhecem, todos sabem que precisa fazer o vácuo. Ou seja, o vácuo é um processo obrigatório para fazer a instalação correta, diferente do que disse o pseudo-técnico que instalou o meu equipamento. Em outras palavras, é uma coisa óbvia, ele sabe que é necessário fazer, mas age com má fé. E o consultor encaminhou no corpo do e-mail as informações e instruções da Daikin sobre o vácuo. Daí, 8 dias depois, no dia 22 de abril, eu mandei mensagem para o pendurador e informei que havia entrado em contato com a Daikin e que fui informado pela empresa que o vácuo é sim necessário e pedi que ele fizesse o procedimento. Veja aqui o WhatsApp. Eu enviei a ele cópia da mensagem que eu enviei para a Daikin e aí com a resposta. E eu escrevi: boa noite, consultei o suporte técnico da Daikin e a empresa confirmou que sim, é necessário fazer o processo de vácuo do ar condicionado. Veja a consulta e a resposta. Por isso, solicito a você que realize o procedimento. E no dia 23 de abril ele disse que iria marcar um dia para fazer e tirar foto para que não pairasse dúvida de que foi feito. Bom dia, senhor Josemar, tudo bem? Eu vou estar marcando um dia para estarmos fazendo e tirando foto para que não haja dúvida, ok? Assim que possível, entro em contato. Aí eu disse que aguardava o contato. Essa semana ainda te aviso, tá bem? Daí eu perguntei quando você vem. Ele disse que era para ter ido no sábado e não conseguiu. E finalmente, durante um dia de semana, ele falou que poderia fazer pela manhã. E eu falei que poderia vir. Finalmente o pendurador apareceu no dia 2 de maio, ou seja, 9 dias depois de quando solicitei, isso porque eu insisti. E ele compareceu para supostamente fazer o processo de vácuo. E eu logo explico o porquê do supostamente. O pendurador apareceu em casa com mais alguém que ficou no carro aguardando. Vou explicar. Como eu já disse, ele trabalha em uma empresa e também faz serviços particulares. Então, ele devia estar trabalhando para a empresa naquele horário juntamente com um colega. Esse pseudo-instalador de ar-condicionado conectou a bomba de vácuo na unidade condensadora, deixou ligada e saiu em seguida. Era no início da manhã, ele disse que voltaria até o horário de almoço para buscar o equipamento. Essa sequência de acontecimentos é indício de que ele estava a serviço da empresa e que trabalha naquele momento, e que ele usaria o horário de almoço para retirar a bomba. Eu filmei e fotografei a bomba em funcionamento. Não ocorreu praticamente nada, a bomba ficou funcionando o tempo todo com o mesmo som, o mesmo barulho. Não houve alteração de velocidade ou barulho diferente. E o visor mostrava 1800 no começo e 1900 no final, nem sei o que seria esse número. Eu vou mostrar aqui algumas fotografias desse equipamento ligado e também um pequeno vídeo que eu gravei mostrando a bomba ligada. Aparentemente ele achou que me enganaria e que o processo de vácuo estava sendo feito, mas não, na verdade ele só deixou a bomba ligada ali e depois retirou, não estava fazendo vácuo. Então aqui está o funcionamento da bomba. Aqui algumas fotos, primeiramente, do equipamento, a ligação, foto de cima da bomba de vácuo. Aqui 1800 no começo, 1900 no final. Surya, bomba de vácuo inteligente. E aqui uma visão geral, né, da máquina, da evaporadora e a bomba de vácuo embaixo, com as mangueiras ligadas, simulando o processo de vácuo. Na sequência eu vou mostrar o vídeo que eu gravei. O indivíduo retornou bem depois do horário de almoço e retirou a bomba de vácuo, que havia funcionado por horas. Ele disse que estava feito. Como no dia da instalação, praticamente ele não abriu a boca para falar nada. Ele não se comunicou comigo. Mas após ele sair, eu comecei a analisar e percebi que ele não fizera o processo de vácuo, e sim que simulou o procedimento para me enganar pela segunda vez.
Só conectar a bomba na unidade condensadora, deixar várias horas ligados, retirar, fazendo de conta que fez o processo para enganar o leigo, é o absurdo do absurdo. No mesmo dia, fiz pesquisa no Google e no YouTube e constatei que a única maneira de que ele poderia fazer o vácuo, mesmo sem certeza que ficaria tudo bem, seria eliminando o gás existente, fazendo o processo de vácuo e colocando nova carga de gás ou fluido refrigerante, ou seja lá qual o nome correto do produto. Isso ele claramente não fez. Ele só conectou a bomba à condensadora, ligou, deixou funcionando por um longo período e depois a retirou. Não houve nenhum movimento com gás ou fluido ou o que for. Na noite do dia 2 de maio eu entrei em contato por WhatsApp e encaminhei um link de um post do blog Web Ar Condicionado, que tem o título "Pode ser efetuado vácuo depois da instalação?". Ali os participantes, que são técnicos ou conhecedores das técnicas de refrigeração, explicam a necessidade de se descartar o gás, fazer o vácuo e colocar nova carga de fluido refrigerante. E falam também na hipótese até pior de trocar o óleo do compressor. Veja aqui esse post deste fórum. Aqui está o fórum Web Ar Condicionado. E o tópico: pode ser efetuado vácuo depois da instalação? Aí alguém perguntou: foi feita a instalação do meu ar-condicionado sem utilização do aparelho de vácuo, mesmo caso meu. Depois da instalação já tive vários problemas, estou reclamando com a empresa. Ele queria saber se agora seria possível fazer o vácuo. E aqui então eles explicam como fazer, que teria que descartar o gás, mas alguém explica que talvez tenha que até trocar o óleo do compressor. É um tópico bem interessante, dê uma olhada nele. Por isso, perguntei se ele havia feito de conta que tinha feito o procedimento. Veja aqui a mensagem. Aqui o link do fórum Web Ar Condicionado. Pode ser efetuado vácuo depois da instalação. O link. E eu perguntei: você fez de conta que fez o procedimento? E adivinha, ele não respondeu. E 3 dias depois, no dia 5 de maio, eu encaminhei o vídeo do canal do Jobney, falando da importância de fazer o processo. Veja aqui a mensagem do WhatsApp. Esse é um vídeo do canal do Jobney, técnico de refrigeração, e também dá cursos. O título é "Dá para deixar de fazer vácuo no inverter?". É um excelente vídeo e eu mostrarei um pouco mais dele à frente. Ele também não respondeu essa mensagem e eu não tentei fazer novo contato. Percebi que não adiantaria mais tentar resolver com aquele pendurador, pois ele é um sujeito desonesto e não pretendia resolver a situação da maneira correta. Parece-me que só trabalha na base do engodo. Como agora eu dispunha de mais informações e eu sabia que era mesmo fundamental fazer o procedimento de vácuo, procurei por outras empresas especializadas aqui na cidade que pudessem fazer o processo. Dado tudo que eu pesquisei, eu tinha dúvidas se o processo ainda poderia ser feito após o aparelho ter sido instalado, haja visto que o vácuo é o procedimento a ser feito na primeira instalação do aparelho tirado da caixa. Percebi que existe alguma controvérsia se é possível fazer depois de já instalado e ligado, ou se aí a contaminação já ocorreu. Existe a informação do fórum que acabei de mostrar e também existem vídeos do YouTube que falam em trocar o óleo do compressor. Eu estava em dúvida total, o que eu deveria fazer? No dia 5 de maio, eu entrei em contato com uma assistência técnica aqui da cidade, que é assistência técnica da Daikin, expliquei o ocorrido, tudo o que aconteceu, perguntei se era possível fazer o vácuo e foi me dito inicialmente por um responsável da empresa que era melhor deixar do jeito que estava. Eu vou mostrar aqui essa mensagem trocada por WhatsApp com essa empresa. Aqui a mensagem: bom dia, Sr. Josemar. E aí o responsável se identificou como representante da empresa. A respeito do seu ar-condicionado Daikin, se estiver gelando normal, melhor deixar do jeito que está mesmo. Vou te passar o áudio que um dos nossos mecânicos disse. Aqui o áudio, que eu não vou tocar aqui, mas eu vou ler o que o mecânico de refrigeração disse. E o técnico, eu coloquei entre aspas aqui no áudio, disse: fulano, dizendo para o gerente ou dono da empresa, o que eu posso te dizer? Para fazer esse sistema de vácuo agora, ele vai ter que perder o gás, jogar tudo fora, fazer vácuo. Ele vai passar no sistema. Não é só pegar e fazer vácuo não. Só que o ar está funcionando, cara. Então creio que não é necessário mais fazer esse tipo de serviço. Porque se for fazer, vai ter que mexer tudo na infraestrutura, entendeu? Porque tem que ser feito vácuo, né? Isso aí não tem segredo. Isso aí, velho. Isso que eu falo, né? Essa molecada instalando ar, né?
Ele fala que molecada, mas na verdade não foi um moleque que instalou aqui, foi um adulto. Mas que na verdade agiu como moleque, né? Esse é o mecânico, o técnico, né? Falando que não precisa fazer o vácuo depois que não foi feito pelo instalador. Aqui vimos que o representante disse, deixa do jeito que está. Daí eu falei que havia visto algumas dicas de que era necessário retirar a condensadora da parede, descartar o gás, levar para a oficina, desmontar e trocar o óleo do compressor, instalar novamente, fazer o vácuo e pôr nova carga de gás ou fluido refrigerante. Eu disse, eu verifiquei que para fazer o vácuo teria que retirar a unidade condensadora, jogar o gás fora e levar para a oficina, desmontar e trocar o óleo do compressor, instalar novamente com nova carga de gás e fazer o processo de vácuo. Porque, segundo eu pesquisei, se não fizer o vácuo, o ar não vai funcionar da maneira correta. Veja só, o leigo explicando para o técnico de refrigeração como fazer. Então eu pergunto, a empresa faria esse serviço? Esse positivo, qual seria o custo? Então a empresa respondeu, senhor Josemar, fazemos todos esses serviços, vou aguardar meu diretor chegar e falo com ele e já te passo o nosso orçamento. É estranho, né? Na empresa quem determina as coisas é o diretor. E eu disse, ok. E no dia 6 de maio eu consultei outra empresa que é autorizada Daikin aqui na cidade. E no dia 7 de maio eles me informaram que poderiam executar tal tipo de serviço, que consistia em descartar o gás, fazer o vácuo e dar nova carga de gás. Vou mostrar aqui essas mensagens. E eu falei para essa empresa, como eu disse, o pseudo profissional instalou o ar-condicionado há cerca de 15 dias e não fez o processo de vácuo. Solicito orçamento para que se faça o procedimento com todas as diferentes etapas que são necessárias. E eu informei as características do equipamento Daikin 18.000 quente-frio Gold. E a empresa respondeu, conversei com o encarregado e para fazer o procedimento de vácuo fica R$600. E eu falei, por favor, você pode me descrever as etapas que seriam realizadas? Quais procedimentos? Ela respondeu, descarta o gás e faz o vácuo e faz a nova recarga. Aqui eu digo, perguntei porque eu vi em mais de uma fonte da internet de que precisam também trocar o óleo do compressor. Segundo dizem, já estaria contaminado. E ela disse, o que fica contaminado é o gás. Quando no mesmo dia eu mencionei sobre o óleo do compressor, inclusive mandei a matéria do blog Web Ar Condicionado, aquele que eu já havia enviado para o pendurador, a atendente disse que iria mostrar para o encarregado. Daí eu compartilhei o link do fórum lá do Web Ar Condicionado sobre como fazer o vácuo depois da instalação. E ela disse, vou mostrar ao encarregado. Eu disse, diz para ele que eu vi mais uns 3 vídeos no YouTube falando a mesma coisa. E depois de verificar com o encarregado, ela disse que o compressor do meu ar-condicionado Daikin é hermeticamente fechado. Por isso não se troca o óleo, somente o fluido refrigerante. Se precisasse trocar o óleo, teria que trocar o compressor. E aí, segundo ela, não valeria a pena, não compensaria. E a empresa disse, Sr. Josemar, falei com o encarregado, ele me passou que o tipo de compressor desse aparelho é hermético e não troca o óleo, é somente o gás mesmo. E eu falei, ok, se for assim é muito bom. Porque pelo que vi só o óleo já seria caro, além de todo o trabalho. Vou dar uma verificada nessa informação e depois entro em contato. E ela disse, ok, ele me passou que nesse caso eu teria que trocar o compressor, o que não compensaria. Eu disse, será que não troca o óleo porque é hermético, mas mesmo assim contamina esse óleo? Aí seria o fim. Imagina não poder instalar errado, ficar sem poder consertar o erro e com uma máquina funcionando de forma errada. Ela disse, isso mesmo, foi o que o encarregado passou, que não contamina o óleo, somente o gás mesmo. De qualquer forma, o senhor perdeu a garantia de fábrica do aparelho, Sr. Josemar. Eu falei, ok, então os japoneses estão de parabéns. Quanto à garantia, eu sei que perdi. Como dizem, agora Inês é morta. Vou ver aqui e entro em contato. Ela disse, ok, Sr. Josemar, aguardo seu retorno. E eu disse, esqueci de perguntar, vocês são um serviço autorizado da Daikin? Tem como eu conversar com o técnico ou será que ele poderia vir ao local para uma visita técnica? No dia 7 de maio eu fiz novo contato com a Daikin por telefone e conversei com o consultor Euler Brás. A ligação caiu no meio da conversa e na sequência eu encaminhei para ele um e-mail que foi respondido pelo Euler no mesmo dia, com instruções de como fazer. Veja aqui o meu questionamento e a resposta do Euler Brás. Euler, bom dia.
Conversei com você agora há pouco e a ligação caiu. Você pode me descrever aqui todos os passos que a assistência autorizada deve fazer para a reinstalação do ar-condicionado do modo correto? Enumerando todos os procedimentos. É correto deixar o cano enrolado atrás da máquina para dar a distância correta? É preciso limpar o sistema com algum gás? O compressor é fechado e o óleo não é contaminado? E o Euler respondeu: boa tarde, Josemar, tudo bem? Conforme adiantamos a conversa por ligação, criei um arquivo para o senhor ter uma melhor noção de como é feita uma instalação, utilizando as boas práticas de refrigeração. Acredito que a melhor opção é recolher o fluido refrigerante do sistema por completo, trocar a tubulação ou até mesmo fazer limpeza química das mesmas com fluido R141B, indo com muito cuidado para não ir até o compressor e danificá-lo. Após isso, efetuar o passo a passo padrão do arquivo em PDF. Com relação à tubulação, o mínimo permitido é 3 metros, mesmo sendo parede com parede. Geralmente, quando é muito próximo às unidades, alguns instaladores têm uma única alternativa de enrolar a tubulação frigorígena. Apenas como exemplo, com relação ao óleo do compressor, acredito que não obteve problema com relação a isso. Porém, refazendo esses passos da maneira certa, terá a prova real. Vejam, nem o consultor tem certeza sobre o seu procedimento de só trocar o gás eficaz e não respondeu sobre o compressor, se é ou não fechado hermeticamente. E ainda, se teria como trocar o óleo do compressor. Portanto, a essa pergunta específica o técnico não respondeu e eu acabei ficando sem saber. Mas as orientações que ele enviou por e-mail são muito válidas. E no dia 8 de maio, aquela assistência que inicialmente falou que não devia fazer nada, ela mandou um orçamento nos parâmetros que eu havia indicado, conforme eu havia visto lá no fórum lá do web, o ar-condicionado. Aqui está o orçamento. Eles mandaram o orçamento depois do que eu disse que como poderia ser feito com relação ao óleo. Eles detalharam todas as etapas que eu citara e que imaginava que deveria ser feito. E por WhatsApp eu disse para essa empresa que estava com dúvidas, porque depois daquele contato anterior, eu conversaram com outro técnico e que ele dissera que o compressor do meu ar-condicionado era fechado hermeticamente e não teria como trocar o óleo, teria que trocar o compressor todo. O representante dessa empresa de assistência técnica disse que iria falar com o nosso técnico e nunca mais respondeu. Aqui está o orçamento que eu mostrei em PDF, daí eu disse: boa tarde, agora eu fiquei com dúvidas. Porque depois que eu entrei em contato com vocês, me disseram que o compressor do meu ar-condicionado Daikin é fechado hermeticamente e não tem como trocar o óleo. Você veja, primeiramente eu tinha dito para eles que deveria ter trocado o óleo, e eles fizeram um orçamento assim. Depois eu perguntei, mas me falaram que é fechado, não tem como trocar o óleo. E disse: vou falar com o nosso técnico. Até hoje eu estou aguardando a resposta. Depois de tudo isso, eu desisti de pesquisar e de perguntar, pois vi que praticamente ninguém do meio tinha as informações corretas e definitivas para informar ao proprietário do ar-condicionado, que talvez possa ser chamado aqui de próprio otário. Na minha opinião, talvez somente o corpo técnico do fabricante lá no Japão saiba exatamente como proceder. E para resolver, no dia 8 de maio eu chamei a empresa cujo técnico disse que o compressor é fechado hermeticamente e que disse que o procedimento correto seria mesmo só tirar o gás, fazer o vácuo e repor o fluido refrigerante. Eu solicitei a realização do serviço. E no dia 10 de maio, que foi um sábado, vieram 2 empregados da empresa e fizeram o processo de vácuo. Eles simplesmente descartaram o fluido refrigerante, o gás, no meio ambiente, não usaram uma recolhedora de gás, como geralmente é recomendado, e fizeram o processo de vácuo. Eu achei estranho, porque eu li e vi alguns vídeos onde se fala em equipamento para recolher o produto, a recolhedora de gás. No YouTube eu encontrei esse vídeo de Fabrício da Ciclos. O título: R32, recolhimento com recolhedora. Veja como é. Olha aqui as recolhedoras que ele tem
Então mostra o processo feito de recolhimento do gás. Então existe o processo e é o recomendado. No entanto, o técnico que fez o procedimento, ao ser perguntado sobre isso, demonstrou que desconhece esse tipo de equipamento. Para ele e obviamente para a empresa, o normal é mesmo descartar o gás no meio ambiente. E no dia 10 de outubro, eu chamei novamente a empresa em casa, porque parecia que o ar-condicionado havia parado de funcionar, parecia que estava só ventilando. Outro técnico veio em casa e verificamos que tinha ocorrido alarme falso, ou seja, na verdade estava tudo funcionando normalmente. Eu aproveitei para questionar esse outro técnico sobre se é normal descartar o gás no meio ambiente. Ele disse que sim, disse que o produto que era usado anteriormente, outro fluido de refrigeração, é danoso ao meio ambiente e tinha que ser recolhido, mas que o produto atual, o R32, é ecológico e não há problema em descartar no ambiente. Mas eu não fiquei muito convencido e para dirimir essa dúvida eu pesquisei agora no Google. Veja só. Em resposta à minha pergunta, o fluido refrigerante R32 pode ser descartado no ambiente? O Google fez um resumo. Não, o fluido refrigerante R32 não pode ser descartado no meio ambiente. Apesar de ter um potencial de aquecimento global GWP menor que seus antecessores, como o R410A, ele ainda contribui para o efeito estufa. A liberação de refrigerantes na atmosfera é uma prática ilegal e prejudicial ao meio ambiente, sujeita a multas e penalidades em muitos países. O descarte incorreto do R32 também representa riscos à saúde e segurança. Inflamabilidade, fala sobre inflamabilidade, é classificado como levemente inflamável. Se vazar e entrar em contato com uma fonte de ignição, como faíscas ou calor excessivo, pode haver risco de incêndio. Gases tóxicos. Em contato com calor intenso, o R32 pode se decompor e formar gases tóxicos e corrosivos, como o fluoreto de hidrogênio. Acúmulo em locais fechados. O gás R32 é mais pesado que o ar e pode se acumular em locais baixos e fechados, como porões e postos de trabalho, criando um ambiente perigoso. Como descartar o R32 corretamente? O procedimento correto envolve a recuperação, reciclagem ou destruição do fluido refrigerante por profissionais qualificados em instalações certificadas. Isso evita a liberação de gases na atmosfera e garante um descarte seguro. O processo é realizado por meio de uma estação recolhedora de gás, que capta o fluido refrigerante do equipamento e o armazena em cilindros apropriados. A logística reversa desse material é feita por empresas especializadas, que dão a destinação final ambientalmente adequada. Conceito: fluido refrigerante R410 é um gás refrigerante ecológico, uma mistura de hidrofluorcarbono usada em sistemas de ar-condicionado e refrigeração que não agride a camada de ozônio, não inflamável e não tóxico. Fluido refrigerante R32 é um fluido refrigerante HFC puro, usado principalmente em ar-condicionado, que se destaca por ser uma alternativa mais ecológica e eficiente ao R410A. Ele possui um potencial de aquecimento global, GWP, significativamente menor e zero potencial de dano à camada de ozônio. É de baixa toxicidade e levemente inflamável. Fluido refrigerante R32 pode ser descartado no meio ambiente? Não. Não se pode descartar o gás R32 no ambiente. Ele deve ser coletado profissionalmente e enviado para reciclagem ou regeneração. Seu potencial de aquecimento global é menor, mas não é inexistente. Pelo que vimos aqui, sim, seria necessário se utilizar uma recolhedora de gás e não descartar o fluido refrigerante no ambiente. Feito o procedimento de vácuo, eu fiz o pagamento e esqueci-me do assunto. 2 meses depois, no dia 4 de julho, uma representante da empresa entrou em contato por WhatsApp perguntando se deu tudo certo. Aqui está a mensagem dela. Bom dia, Josemar, tudo bem? Realizamos uma manutenção recentemente em seu ar-condicionado. Estou passando para saber se deu tudo certo. Está funcionando certinho? O técnico te atendeu bem? E como, por tudo que eu relatei, dá para dizer que é impossível saber se está tudo certo, e eu perguntei, veja aqui a pergunta que eu fiz. Está funcionando, só que tem um detalhe, já funcionava antes, só não sabíamos até quando ia, porque não tinha sido feito o procedimento de vácuo pelo outro técnico, entre aspas. Ou seja, ia funcionar por um tempo normalmente. Agora está funcionando, mas eu ainda fiquei em dúvida, porque o técnico da Daikin teria me passado instruções por e-mail onde dizia que tinha que passar um gás
que não lembra o código, algo como 141, e o seu técnico não fez isso. Ele desconhece esse procedimento, ele só pôs o gás novo e fez o vácuo. Então não foi feito o procedimento que a Daikin recomendou. Por isso é uma incógnita se não vai dar problema futuro. E passados alguns dias sem resposta, no dia 9 de julho, eu perguntei de novo. Eu disse: bom dia, vocês verificaram com a Daikin sobre tudo o que eu disse acima? E aí o técnico respondeu: bom dia, Josemar, o processo descrito com o fluido R141B é o que chamamos de limpeza de sistema. Sempre indicamos esse quando a tubulação está entupida, muito suja ou na troca de aparelhos com gases diferentes. Por exemplo, você tem um aparelho que utiliza R22 ou R410 e vai colocar um novo ar que utiliza R32, devido à contaminação. Neste caso, como foi um aparelho novo, possuía só 15 dias de uso e a tubulação era nova, não havia necessidade de efetuarmos esse processo de limpeza de sistema. Foi efetuado um vácuo de 30 minutos, o indicado é de até 15 minutos normalmente, para garantirmos a retirada de toda a umidade do sistema e a nova carga de gás. Neste caso, garanto que pode ficar tranquilo que não corre o risco de qualquer dano ao produto. Eu disse, porém, foi o consultor técnico da empresa Daikin quem disse que se deveria ser limpo com esse gás, e ele ainda não deu certeza de que seria 100% eficaz. Ele me respondeu aqui: Josemar, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas pela ligação. Qualquer outra dúvida ou necessidade, estou à disposição. Como vimos aqui na mensagem, ele mencionou uma ligação telefônica. Sim, nós conversamos por telefone. Ele reiterou o que disse por WhatsApp e disse que está tudo certo, que é assim mesmo. Bem, creio que não há mais nada que eu possa fazer, além de torcer para que o aparelho não perca desempenho e que a sua vida útil não tenha sido diminuída por conta de um pendurador de ar-condicionado, um pseudo técnico. Pensa apenas nele e não no cliente. Não quer comprar uma bomba de vácuo, ou se tem, não quer usar. Um equipamento que me parece que não custa nem R$1.000. Ou seja, para se comprar uma bomba de vácuo, com a renda de 2 ou 3 instalações já é possível e ainda sobra parte dessa renda. E que precisa de apenas 15 minutos ou 20 minutos para fazer o procedimento. E o técnico, entre aspas, prejudica o equipamento do cliente que custou R$5.000 e que vai funcionar aquém de sua capacidade, vai gelar menos do que deveria, e além disso vai ter sua vida útil reduzida. Daí, depois de algum tempo, se não funcionar direito, pelo que já foi mencionado, a única solução que resolverá o problema de forma eficaz, pelo que entendi, será o cliente comprar um novo equipamento e fazer uma instalação do zero, incluindo troca de tubulação. Tudo por causa de um equipamento de R$1.000 e um procedimento de 15 a 20 minutos. Que técnicos são esses, meu Deus do céu? Ou que penduradores de ar-condicionado são esses? Não tem consideração nenhuma pelos clientes. Quando estudei na faculdade, certa feita um dos professores, falando sobre propaganda, disse que naquela época, e ainda hoje em dia, se fala a frase: o cliente sempre tem razão, ou tudo pelo cliente, mas que em dada época do passado distante, a frase que se usava era: que o cliente vá para o inferno. É isso que pensam alguns pseudoprofissionais hoje em dia, que o cliente vá para o inferno. Aliás, esses charlatões não nos consideram clientes, mas sim otários. E aqui terminou a saga do processo de se fazer vácuo no ar-condicionado. Eu vou mostrar aqui o que eu encontrei na internet nesse período em que estava instalando o ar-condicionado e envolvido com essa questão da falha da instalação, quando o pseudo técnico de refrigeração não fez o necessário processo de vácuo. Existem alguns vídeos no YouTube onde alguns instaladores ensinam como fazer o processo de purga, ou seja, não precisa fazer vácuo, faça a purga do ar-condicionado. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre o vácuo e purga ou expurga e veja aqui o texto. O processo de vácuo no ar-condicionado serve para remover a umidade e gases não condensáveis, como o ar da tubulação, garantindo a durabilidade do compressor, a eficiência do sistema e evitando o entupimento dos componentes. Sem esse procedimento, a umidade misturada com gás refrigerante forma um ácido que corrói o compressor e pode congelar a evaporadora, prejudicando todo o funcionamento do aparelho. Aí diz para que serve, né? Remover a umidade, eliminar ar e gases não condensáveis, garantir o bom funcionamento do compressor, aumentar a vida útil do equipamento, melhorar a eficiência energética. Quando deve ser realizado? Na instalação de um aparelho novo, após a troca do local de um aparelho e durante manutenções. E aqui no final diz, por que não basta apenas expurga? Diz, alguns instaladores utilizam a expurga, que é apenas a liberação de uma pequena quantidade de gás para empurrar o ar
para fora da linha. No entanto, essa prática não remove a umidade e deixa contaminantes que prejudicam o sistema a longo prazo. O vácuo, realizado com o auxílio de uma bomba de vácuo e um vacômetro, remove todo o ar e vapor d'água do sistema, garantindo seu funcionamento adequado. Então, não basta apenas expurga, mas eu vou mostrar que existem muitos vídeos no YouTube onde pseudos profissionais ensinam a como fazer a expurga, que seria substituto do vácuo. Veja aqui alguns vídeos. Eu montei no YouTube uma playlist relativa a vácuo no ar-condicionado. Então aqui tem tantos vídeos de bons técnicos mostrando como fazer, como também alguns que mostram o processo de purga ou expurga, que não usa o processo de vácuo. Então aqui, olha, vou mostrar aqui. Como instalar seu ar-condicionado sem necessidade de uma bomba de vácuo. Instalação de ar-condicionado split sem vácuo e sem compressor. Como fazer um vácuo manual em um ar-condicionado. Instalação sem vácuo. Vácuo no sistema sem usar bomba de vácuo. Depois também tem como saber se foi feito vácuo, são vídeos interessantes. Esse vídeo aqui eu vou mostrar um pedaço, olha o que aconteceu, não fez vácuo no ar-condicionado. E também vou mostrar esse, dá para deixar de fazer vácuo no inverter do Jovem Ney, que eu já mencionei atrás. E eu selecionei alguns comentários desses vídeos onde se diz para não fazer o vácuo do ar-condicionado. Veja aqui 4 comentários. E o Gerson disse aqui: vácuo se faz usando bomba, álcool metílico, ele quis dizer, destrói o compressor. Isso é gambiarra, péssimo exemplo. E olha só o que o youtuber respondeu: sua crítica não significa nada para mim. Um rapaz desempregado entrou em contato comigo, mostrando a situação da família passando fome e não tinha dinheiro para comprar nem comida, quanto mais bomba de vácuo. Mas através do meu vídeo pode fazer o serviço e está levando alimento para a família. É fácil falar de boas práticas de refrigeração com a barriga cheia, chefe. KKK. Olha, o absurdo do comentário do youtuber. Ele mistura as coisas. Não tem nada a ver uma coisa, alguém passar fome, estar desempregado, com você fazer um processo que prejudica o cliente para você poder comer. Praticamente não há muito o que se comentar nesse comentário, né? Está tudo aí. Aí um segundo comentário. Infelizmente, expurgo em ar-condicionado funciona, mas é indispensável a bomba de vácuo para procedimento de boas práticas. E alguém comentou: na verdade não funciona, o problema é que as pessoas vêm gelando e acham que está tudo ok. Foi o caso do cara, falou para mim, não está gelando. Mas além de contaminar o gás, ainda perde quase toda a pressão nisso, fazendo com que o compressor tenha que trabalhar mais e consequentemente gastando mais energia. Aqui em outro comentário: sejamos profissionais, comprem a máquina, até porque tem clientes que exigem fazer vistoria em ferramentas e equipamentos. Não subestime seus clientes. Um ano depois o compressor parece uma tobata velha de tanto que bate. E um quarto aqui: olha, se a pessoa quiser fazer no próprio ar-condicionado, tudo certo, mas não dá para alguém se dizer instalador e fazer isso no ar-condicionado do cliente. Vejam, há muita gente ensinando a fazer coisa errada no YouTube. E alguns ainda se acham no direito de justificar, dizendo que precisa se alimentar e alimentar a família. Então, isso justifica fazer a coisa errada no equipamento dos clientes. E aqui eu vou mostrar 2 vídeos sobre 2 verdadeiros instaladores de ar-condicionado que falam sobre o vácuo e a importância de fazer o vácuo. O primeiro deles era esse do William Portela. Olha o que aconteceu, não fez vácuo no ar-condicionado. Vou abrir aqui. Será que acontece? É um canal do William Portela, tem praticamente 30 mil inscritos. E aqui eu vi o vídeo e eu pedi autorização para ele para publicar um trecho do vídeo dele. Agradeço ao William Portela por esse ótimo vídeo, bem esclarecedor sobre as consequências de não se fazer o processo de vácuo. E agradeço também por permitir que eu use um trecho do seu vídeo que eu vou mostrar a seguir. O que será que acontece quando o técnico, o instalador de ar-condicionado, instala seu aparelho e não faz o processo de vácuo? Esse ar-condicionado aqui ao meu lado é um ar-condicionado tipo inverter.
E o cliente alegou para mim que nunca ele teve um funcionamento legal. Passado alguns meses, mesmo ar-condicionado com pouco uso, ele começou a congelar a tubulação lá fora e o técnico alegou que vazou gás, pôs o gás. Passado alguns dias, o técnico retornou e falou que tinha vazado novamente, pôs gás. Depois ele ligou pro técnico, o técnico sumiu, não atendia mais ele. Aí chamou outra empresa, mesma coisa, pôs gás, funcionou por um tempo, parou de funcionar. E me chamou para ver o que estava acontecendo. Ao fazer a aferição do fluido, que o pessoal aí chama de gás, eu senti um mau cheiro, um cheiro de óleo queimado. É um cheiro característico de sistema que está contaminado. De cara eu já sabia. E olha aqui o motivo. Esse óleo é o óleo do compressor após ter funcionado com umidade dentro do equipamento. Quando o técnico não faz o processo de vácuo, ele sofre uma contaminação. E assim é como o óleo deveria estar. Dá uma olhada aqui. Fino, transparente. Por sinal, esse é um óleo muito caro. Então por que esse óleo ficou nessa cor? Uma cor preta cheirando queimado. O processo de vácuo é feito pelo instalador, o técnico, quando instala seu aparelho de ar-condicionado. Esse processo visa, através do vácuo, ferver as moléculas de água e extrair do sistema, para que o gás não tenha contato com a água. E essa água, essas moléculas de água, essa umidade, ela fica dentro da tubulação presa. Aqui tem vários metros de tubulação dentro da serpentina. E em contato com a umidade, o gás se torna ácido. E aí dessa cor aqui, essa cor fininha, transparente, fica preto. Porque o gás, o fluido sendo comprimido com aquela umidade, altera a propriedade química do gás, do fluido e também a do óleo. E se o óleo fica grosso e perde a viscosidade, a lubrificação do compressor fica comprometida. Então, se um técnico instalou seu ar-condicionado e não fez esse processo, é questão de tempo para que o óleo dessa cor fique dessa cor, todo contaminado e ácido. Junto com o óleo, o gás, também o fluido perde a propriedade química dele, e aí é por isso que acontece isso. E o técnico põe o gás novo, só que lá dentro está contaminado. Então, passado alguns dias, o fluido, o gás perde essa propriedade e aí ele passa a não atingir a temperatura ideal. Eu vou trocar o óleo, eu vou colocar o óleo novo. Eu já limpei todo o sistema por dentro do compressor, virei de cabeça para baixo, tirei todo esse óleo aqui contaminado. Fiz uma limpeza interna, tá? E vou colocar o óleo novo no compressor. Aqui na linha também eu fiz uma limpeza geral aqui em toda a tubulação com um gás chamado 141B. Então é um trabalho muito grande. Tem que desinstalar o ar-condicionado, depois de desinstalado, desmontar. Depois de desmontado, retirar o compressor, tirar o óleo contaminado, limpar por dentro, fazer a limpeza no sistema também. Depois colocar o óleo novo, depois soldar o compressor novamente, fazer vácuo, botar gás e depois instalar o equipamento. Então é um trabalho muito grande. Eu acho que é o maior trabalho que tem no ramo de refrigeração é esse, trocar o óleo de um compressor. Por isso, se o técnico instalou seu ar-condicionado e não fez o vácuo, pode ser que o óleo ainda não esteja contaminado se foi pouco tempo de uso. Então peça para um outro técnico ou que instalou para você retirar todo o fluido, todo o gás que já está contaminado com umidade, retire todo esse fluido, aí ele tem que fazer um vácuo do zero e depois colocar um gás do zero também, um fluido, um gás que não esteja contaminado. E o segundo vídeo é esse aqui, ó, do Jobinei, que até ilustra aqui a minha playlist de ar-condicionado. Dá para deixar de fazer vácuo no inverter? Jobinei, 16 mil visualizações há 2 anos. Ele tá aqui, parece que dando um curso de ar-condicionado. Nesse vídeo fala um pouco sobre as consequências de não fazer o vácuo em uma máquina inverter. Eu fiz um comentário aqui, expliquei o que tinha acontecido, que eu iria fazer um vídeo e pedi autorização para publicar trechos do vídeo dele e ele concedeu. Obrigado, Jobinei, por permitir que eu publique um pedaço do seu vídeo, assim como também permitiu o William Portela. Eu pedi para um outro youtuber também, mas ele não respondeu.
Então por isso estou publicando trecho do William e do Jobney. Vamos ver um trecho do vídeo do Jobney. Quando eu não faço o meu processo de vácuo numa máquina convencional, essa pressão de alta, no qual num split de pequena capacidade eu não tenho acesso, ela fica numa pressão muito mais alta. Se essa pressão da alta ficou muito mais alta porque tem nitrogênio dentro do meu sistema, consequentemente a pressão de baixa também aumenta. Se a pressão de baixa aumenta, a temperatura do fluido no evaporador também aumenta. Se a temperatura aumentou no evaporador, consequentemente o meu evaporador perdeu eficiência. O meu sistema perdeu eficiência. Vai trabalhar mais tempo para chegar na temperatura que deveria. Perdeu eficiência energética. Numa máquina inverter, a primeira, você não fez o vácuo, passou. A segunda, você não fez o vácuo, passou. A terceira, tu já está 3 meses sem dar o dízimo, participando da Santa Ceia em pecado, passou. Na quarta, a máquina começa a trabalhar sem dar rendimento. Como você fez 4 máquinas lá atrás e não apresentou problema, você não vai associar o problema desse inverter ao vácuo, não vai. Para você é normal não dar vácuo. Olha só, se essa pressão aumenta no inverter por falta de vácuo, você tem nitrogênio, aqui no condensador tem um sensorzinho aqui, ó, que consequentemente vai falar, ih rapaz, a temperatura do condensador está muito alta. Mas como que a máquina faz isso? Está aqui uma temperatura de ar externo. Na entrada da serpentina não tem um sensor de ar externo que fica na entrada? Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente a temperatura do fluido refrigerante no condensador de um split está em torno de 15 graus acima da temperatura ambiente. Geralmente em projeto é assim que funciona. Então, olha só, se o sensor de ar externo da condensadora, também um dos fatores desse sensor está lá, está marcando aqui em Santa Catarina 30 graus, a placa já entende que esse sensor de serpentina tem que estar marcando uma temperatura próxima a 45, porque a condição de projeto é essa. Geralmente a temperatura do fluido no condensador está 15 graus acima da temperatura ambiente. Se você tiver com 30 graus aqui em Santa Catarina e essa temperatura do condensador mandar informação para a placa que ao invés de 45 está 55, automaticamente ela vai entender que a máquina está em alta. Mas a máquina acabou de ligar, Job, está em alta porque o condensador não está sujo. Se você botar uma máquina inverter premium, o que vai acontecer aqui? Se ele perceber que essa distância está muito longa entre o ar e a temperatura do fluido, ele vai aumentar a ventilação do ventilador para poder compensar isso. Se o ventilador for BLDC, que não é toda máquina que é BLDC, dá para contar no dedo. Se o motor for AC, que é a ventilação fixa, que é o ventilador do capacitor, essa ventilação não vai poder fazer nada, vai continuar trabalhando daquela mesma maneira. E aí, consequentemente, não vai corrigir esse 55 que está alto, vai mandar a informação para a placa e vai reduzir a frequência do compressor para se proteger e vai deixar de dar rendimento. Só que a pressão aqui está alta porque tem nitrogênio, ar atmosférico, umidade porque você não fez vácuo. A pressão de baixa também está alta. Quando o compressor reduz capacidade, essas pressões se equalizam e ficam com as temperaturas coerentes. Porém, a máquina que estava rendendo 12.000 BTUs, agora está rendendo 7.000 BTUs, porque o compressor está produzindo menos. Produzindo por quê? Se o ambiente está quente, produzindo menos por proteção. Por isso que é raríssimo você pegar um compressor inverter queimado ou quebrado. Não adianta, a inverter não vai deixar você burlar o processo. Burlou, vai perder capacidade. E ela não vai dar código de erro aqui. Não vai parar a operação. Não vai travar a máquina. Não vai ficar piscando LED na maioria dos casos. Ela vai reduzir a frequência, vai trabalhar numa zona segura, produzindo menos capacidade térmica e o ambiente ficando quente, sem código de erro, compressor funcionando, ventilador funcionando e você quebrando a cabeça, falando que é placa, que é sensor, que é compressor, que é tudo. O que foi? Um processo de vácuo que você não fez. E finalizando esse vídeo, eu vou dar aqui algumas sugestões de um leigo, mas que teve uma experiência com instalação de ar-condicionado. Primeira sugestão, pense bem antes de pedir ou de aceitar indicação de profissionais de outros ramos, principalmente feito por quem está prestando serviço em sua casa. Na minha experiência, eu percebi que
Muitos bons profissionais evitam indicar outros profissionais, pois muitas vezes o indicado presta um mau atendimento e deixa quem o indicou em maus lençóis. Isso já aconteceu mais de uma vez aqui em casa. Portanto, não se fie apenas na indicação de alguém. Faça outras pesquisas e verificações antes de contratar alguém. E no caso do ar-condicionado, contrate uma empresa especializada, uma indicada pelo fabricante, uma empresa idônea. Segunda e mais importante sugestão: ao instalar um aparelho de ar-condicionado, peça informação se a empresa faz o processo de vácuo. E quando chegar o técnico, veja se ele levou o compressor para o local. E no final, assista a ele fazer o processo de vácuo. Penso que mesmo alguns instaladores de empresas não fazem o vácuo. Não sei se é por opção dele ou da empresa. Será que fazem de propósito para dar manutenção? Ou é pelo tempo que vão economizar? E eu dou uma sugestão: se você é dono de empresa de instalação de ar-condicionado, talvez valha a pena pedir para o empregado filmar o processo de vácuo para ver se ele realmente fez. Uma sugestão final para você, consumidor. Aqui eu vou mostrar um cartaz que eu achei na internet. Se você acha que custa caro um bom profissional, é porque não faz ideia de quanto custa um incompetente. Portanto, aqui se trata de não somente não contratar um profissional apenas pelo preço, mas também cuidar para verificar se o profissional que foi contratado, não importa o preço, está fazendo o serviço corretamente. No caso aqui, ter certeza de que realizou o processo de vácuo, além de seguir as demais boas práticas de refrigeração. E aqui eu vou mostrar 2 trechos mostrando sobre o que pensa o Jobney, e eu também, sobre o técnico de ar-condicionado que não faz o vácuo no aparelho do cliente. E a recomendação do William Portela sobre como fazer a escolha do profissional para instalar o seu ar-condicionado. Eu trabalho dentro das condições corretas hoje porque eu não quero malefício para o meu cliente. Eu não curto quando o cara troca uma peça do meu carro e não dá certo. Então eu vou fazer isso com o meu cliente? Você não saber não é pecado. O problema é você saber e mesmo assim fazer. Aí já é falta de caráter. Contratem aí técnicos, pessoas qualificadas para fazer a instalação, manutenção do ar-condicionado de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigado por assistir.